para o lugar que um dia você teve uma conversa comigo. Você pediu a minha ajuda, você me fez um voto, você estava só. E eu te ouvi, eu aceitei o seu voto, eu te socorri, eu fui com você no seu caminho. Mas agora é hora de voltar. E ele obedece. E ele obedece. E como eu quero dizer para você essa noite, igreja, que Deus não quer que você fuja mais. Deus não nos chamou para que a gente vivesse fugindo. E muitos de nós temos uma personalidade, às vezes, que a gente quer fugir. Mas Deus não quer que a gente fuja mais. E Jacó entendeu. E Jacó chama suas duas esposas e fala: Deus falou comigo e eu preciso obedecer. E ele era o cabeça, ele era o sacerdote do lar. E Deus fala com ele. E elas obedecem. Só que Raquel, ela resolve obedecer a direção do marido, ser submissa, mas ela resolve também levar os ídolos do pai dela. E o Espírito Santo me levou, irmãos, nessa palavra, de que muitas vezes na nossa vida, nós temos tido uma jornada pesada, uma jornada que Deus não pode operar em nós da maneira que Ele deseja, que flua no ano de 2022, na nossa história, no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, e isso reflete na igreja, porque a igreja é formada por famílias, porque existem coisas que têm pesado na nossa caminhada. E na vida de Raquel, na família de Jacó, por mais que ele obedeceu a direção de Deus, ele foi obediente, e ele rompeu com toda aquela estrutura que ele viveu lá muitos anos. E eu quero dizer para você que não é fácil nós rompermos com o ambiente que nós estamos, com o nosso comodismo, com as estruturas. Não é fácil. Você se levantar, obedecer a direção de Deus e se interpor contra o comodismo, contra o ambiente que você está. Mas foi isso que Deus quis de Jacó. E Raquel, ela leva aqueles ídolos. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Você pode me falar, Francislene, eu não tenho estátuas, eu não tenho obras feitas por mãos humanas. Mas irmãos, às vezes nós levamos dentro de nós trazemos arraigados dentro de nós, comportamentos, sentimentos, ações que nos foram legadas pelos nossos pais. E Deus quer nos libertar disso. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua história. E para que ele se cumpra, você precisa às vezes romper. E eu me lembro aqui de 2 momentos de Jesus, quando Jesus está fazendo a obra do Pai. E chegam pessoas para ele e falam assim: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E Jesus continuou ministrando aquelas pessoas, servindo as pessoas, porque Jesus veio na terra para servir. Ele não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para servir, para obedecer, para se esvaziar. E ele falou: olha, meu pai, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quer dizer, são a minha família, são os meus próximos. E a Bíblia diz também, Jesus disse um dia, que aquele que deixar o pai, a mãe, os parentes, por amor a ele, vai receber 100 vezes mais com perseguições. 100 vezes mais com perseguições. E Raquel vai embora com seu marido, com aquela família, né, aquela estrutura familiar diferente, mas ela leva os ídolos do pai. E a verdade é que o pai vai atrás,
e ela esconde, ela senta em cima dos ídolos. E foi a palavra que o Espírito Santo trouxe a mim. Às vezes a gente está sentado em cima dos ídolos, em cima de comportamentos, de culturas, de coisas que Deus quer que a gente tira. Que Deus quer que a gente abra mão. Que Deus quer que a gente extermine e enterre de uma vez por todas. E não desenterra mais. Sepulta. Enterrar é sepultar. E Jacó fala para o sogro, quando o sogro foi atrás: não estou com seus ídolos. Aliás, sogro, quem estiver com seus ídolos, que essa pessoa, ela pague com a vida. Irmãos, idolatria é pecado. Idolatria nos mata espiritualmente. O que é idolatria, Francis Lane? Idolatria é tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Deus nos dá uma direção e a gente obedece pela metade. Irmãos, e nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos erigido ídolos, deuses falsos, pessoas, profetas, homens, mulheres, evangelistas. Nós temos deixado de dar glória a Deus para dar glória ao homem, e Deus não se agrada disso. E eu me atrevo a dizer que talvez você possa falar: conheço muita gente idólatra, mas eu me atrevo a dizer que talvez os maiores idólatras estão no meio do povo de Deus. Porque são ídolos que nós estamos sentados em cima. Ídolos ocultos, encobertos. E as pessoas que a gente olha, que a gente acha que é idólatra porque vê algo exterior, que é mais fácil de ver. E eu quero dizer que Deus quer tratar no profundo, no oculto, no escondido. Aquilo que a gente está sentado em cima está acomodado e não está agradando o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer que essa palavra cortou no meu coração. Essa palavra trouxe conserto, confissão, arrependimento e uma mudança de atitude na minha vida. E é debaixo da autoridade do nome de Jesus, meus irmãos. E é em amor que eu venho compartilhar com os irmãos esta palavra. Porque ai de mim, se eu não falar. Porque eu estou aqui para falar daquilo que Deus me mostrou que nós precisamos fugir, que nós precisamos tirar da nossa vida. Jacó não descobriu a idolatria na vida da mulher dele. E quando Jacó volta, começa um processo. Meus irmãos, as coisas são gradativas. As coisas vão acontecendo. É uma jornada, é uma caminhada. Deus vai trabalhando em nós. E Deus foi trabalhando com Jacó. Porque, na verdade, o primeiro encontro que Jacó teve com Deus nesse lugar foi porque ele estava fugindo do irmão dele. E eu quero te dizer que é hora de você voltar. É hora de você parar de fugir. É hora de você voltar por esse caminho de fugir dos relacionamentos quebrados. Parar de fugir do conserto que Deus quer fazer. Porque, irmãos, Deus quer que a gente conviva. Deus quer que a gente se relacione. E quando Jacó volta, a Bíblia diz que ele pegou tudo o que ele tinha, todo o dinheiro, tudo que impressionava o homem, e ele passou para o outro lado. As mulheres, os filhos, os servos, ele passou para o outro lado. E ele ficou sozinho. E nós precisamos ficar sozinhos na presença de Deus para que Deus venha nos tratar. Para que Deus venha se revelar a nós. E muitas vezes nós queremos estar apoiados nas muletas. E tem coisa que Deus quer passar para você.
Então, muitas vezes, nós atrapalhamos o agir de Deus, porque nós colocamos a mão naquilo que Deus quer que a pessoa fique sozinha, para buscar a direção de Deus. Deus não quer que você dependa de ninguém, espiritualmente. Jesus é liberdade. E Jesus quer comunicar com você. Eu não estou dizendo que você não deve vir na igreja. Eu não estou dizendo que você não tem que ouvir, porque você tem que vir congregar, porque isso é agradável, aceitável diante de Deus, a comunhão. E que você precisa ouvir, porque na multidão dos conselhos há bom êxito. Nós precisamos aprender a ouvir. E falar também. Porque é uma troca. Porque nós somos um corpo. Nós abençoamos e somos abençoados. Nós edificamos com os dons que Deus nos dá e nós somos edificados também. E Jacó ficou sozinho. E começou, e Deus se manifestou ali, daquela forma, e Jacó começou a lutar, porque Jacó era lutador, Jacó era obstinado, Jacó tinha um sonho, tinha um objetivo, tinha um Deus. E o Deus de Jacó era querer ser abençoado. Ele tinha uma fixação com isso na vida dele, porque o nome dele era um nome amaldiçoado. Irmãos, e Deus não gosta de rótulos de homens. E talvez você tenha um rótulo na boca das pessoas, e Deus quer desconstruir isso, e Deus quer mudar isso. E Jacó luta pelo que ele queria. E eu sei que dentro dessa igreja tem guerreiros e guerreiras. Homens, mulheres, adolescentes, jovens que são guerreiros. E que Deus está na sua história. E que Deus está guiando você, mesmo você caindo, sendo imperfeito, pecando, errando o alvo. Mas Deus, você tem se levantado pela graça de Deus. E Deus tem caminhado. Você está caminhando e o Senhor é na sua história, o Senhor está te guiando. E Deus, e o anjo do Senhor fala para Jacó, já está amanhecendo. Eu preciso ir. Ele falou, eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. E aquela presença de Deus fala para ele, quem é você? Deus quer saber quem é você. Aonde o seu marido não vê, a sua esposa não vê, a sua mãe não vê, seu irmão não vê, seu colega de ministério não vê. Deus quer ter um arrazoado com você. Quem é você? Ele falou, Deus, eu sou a falsidade. Eu sou fake news. Eu sou o engano. Eu sou o usurpador. Eu sou a cobiça, que olho o que é dos outros eu quero, porque eu acho que o marido da outra é melhor, eu acho que a esposa do outro é melhor, que o ministério, que os dons. Ele falou para Deus, ele falou, eu sou isso. Irmãos, quando ele confessou, o Senhor falou, a partir de agora você é príncipe. A partir de agora eu mudo o seu nome. A partir de agora eu tiro o rótulo, o estigma que jogaram em você. Você não é mais isso. E eu quero dizer que existem muitos casamentos que foram contaminados. Porque quando as pessoas se casaram, veio amigos, pessoas de Deus que falaram, não, vai casar com fulano? Não. A história é assim, assim, assim. Pois Deus está quebrando o estigma. Jesus foi feito maldito, Jesus morreu, Jesus deu a vida dele, o sangue dele, ele entregou tudo, ele foi no limite, para que na pisadura dele você fosse sarado, na maldição dele você fosse livre, e você pudesse ter restauração, você pudesse ter uma nova oportunidade, para que a glória da segunda casa fosse maior que a glória da primeira, para que você tivesse um novo nome, para que você fosse tratado no caráter, no seu coração, porque é ali que Deus quer tratar, no oculto, no profundo e no escondido, na alma, onde o remédio não chega, e o homem não vê, mas quem criou, toca, conhece, sabe.
E Deus tocou Jacó naquele lugar. Ficou uma marca externa. Um testemunho, pastor Osiel. Ficou uma marca externa. Mas ele foi tocado no caráter dele. E ele sai daquele lugar diferente. Ele já tinha arrumado ele tinha feito um jeito para encontrar com o irmão dele. Irmão, Deus não quer que a gente dá jeito, não. Deus não quer que a gente mascara, não. Deus quer que a gente fale a verdade. Jesus, no Novo Testamento, fala, falai a verdade uns com os outros. Quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, Deus mudou o nome dele, acabou o rótulo. As pessoas podiam até falar, mas Deus falou dentro dele, Deus imprimiu dentro dele, Débora. Você é príncipe, você é Israel, acabou Jacó. Você é nova criatura, é um futuro novo, é uma história nova, é um tempo novo. É propósito novo que eu tenho na sua vida. E ele vai encontrar o seu irmão. E talvez, aquele momento que ele ficou na presença de Deus foi porque ele ficou com medo. Às vezes, irmãos, Deus permite a gente ir para ser acuado pelas situações, para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, e quebrante, e fique na presença dEle, e fique sem as muletas, e fique sozinho, sem credibilidade, sem pessoas para ajudar, para a gente buscar Ele, e receber dEle revelação, cura, mudança no nosso caráter. E sabe o que aconteceu? Deus mudou o nome dele. Depois que Deus mudou o nome dele, Deus abençoou ele. A palavra do Senhor diz que nenhuma bênção Deus vai negar, Deus vai reter para aqueles que andam retamente. Ele queria bênção? Deus deu, mas primeiro ele confessou. E Deus mudou o nome dele. Irmãos, e ele prosseguiu. Quando ele reencontrou o irmão dele, sabe por quê, meu irmão? Nós vamos ter que voltar nos lugares que estão mal resolvidos. Ele teve que encontrar com o irmão dele. Ele teve que reconciliar. E ele armou toda aquela estrutura, mas quando a estrutura estava toda armada, ele passou na frente dos animais, dos servos, das esposas. A última que estava lá escondida era Raquel e José. Os preferidos, porque nós como seres humanos, nós temos preferidos, nós temos as nossas preferências. Mas ele passou na frente, e ele desceu para o irmão. O irmão era mais velho, autoridade, o irmão era mais velho. Ele se humilhou na presença do irmão dele. E o irmão dele veio até ele, e abraçou ele, e eles choraram. Deus quer conserto, Deus quer perdão, Deus quer reconciliação, Deus quer que você reconheça a autoridade espiritual, autoridade das pessoas que estão acima de você. Jacó roubou o direito de primogenitura do irmão dele, ele usurpou, ele foi fazer do jeito dele, irmãos, e do nosso jeito não serve. Do nosso jeito a gente machuca muitas pessoas, do nosso jeito a gente deixa um rastro de relacionamentos quebrados. E sabe o que aconteceu? Ele foi reconciliar. O homem que tem um conserto com Deus, o homem que é mudado e tocado no caráter por Deus, o homem que é tocado na alma por Deus, ele busca conserto, ele volta, ele reconcilia, ele pede perdão, ele humilha, ele aceita a autoridade espiritual do marido, ele aceita a autoridade espiritual do pastor, ele aceita a autoridade espiritual do irmão mais velho. Quando eles reconciliaram, Jacó foi morar em Siquém. E lá em Siquém aconteceu uma fatalidade. A filha de Jacó foi violentada por um rapaz. Mas o rapaz apaixonou nela de uma tal forma, que quando Jacó fica sabendo, pelo pai do rapaz que violentou, ele chega, os filhos estão pastoreando as ovelhas, a Bíblia diz que Jacó se cala. Fica calado, não fala nada para os filhos. Jacó foi criado, muito influenciado pela mãe dele. A Bíblia diz que Esaú, o pai criou ele caçador, ele saiu, mas Jacó ficava na tenda. Ele era influenciado pela mãe, foi criado ali,
de uma maneira diferente. E quando ele soube disso, ele se calou. Meu irmão, em nome de Jesus, não é para calar, não. É para você tomar a posição de esposo, de sacerdote do lar, de líder. Senta na sua cadeira, naquilo que Deus te deu, para você cuidar. Não delega para o outro, que não tem o preparo, que não tem autoridade, que Deus te delegou. Ele calou. Os filhos voltaram, ficaram sabendo da história, e eles falaram, nós vamos vingar. Nós vamos vingar, porque a nossa tendência humana, Deus nos fez, irmãos, a gente tem a nossa justiça própria. Nós temos sede de justiça, mas a nossa justiça é trapo de imundícia. A justiça boa é de Deus. E Deus vai julgar, mas agora Deus quer salvar. Deus quer salvar as pessoas que te roubaram, que te traíram, que te machucaram. Deus quer salvar, como Ele salvou, restaurou o relacionamento de Esaú e Jacó. Vai chegar o dia de Deus julgar, de Deus fazer justiça, mas Jesus quer salvar, Derecantarabás. Jesus falou, eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar. Quando ele estava na terra, vai chegar o dia que o mundo vai ser julgado. Mas agora Jesus quer nos usar como instrumento de salvação, de reconciliação, de volta para o propósito, de volta para Betel, de volta para a casa de Deus, de volta para o centro daquilo que Deus quer para nós. E eu contemplo pela fé o pastor, que é Jesus, pegando seu cajado, e pegando assim, ó, pondo a ovelhinha para andar, aonde guiar? Jesus vai na frente e está trazendo as ovelhinhas que está desarraigada. Está desarraigada pela desobediência, pela idolatria, pelo medo, pela ansiedade, pela mágoa, pelo ressentimento, pela decepção. E Jesus está trazendo. Jesus está trazendo. E Ele está à frente. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os filhos de Jacó usaram de falsidade. Porque o menino apaixonou tanto na Diná, amou aquela mulher, que ele falou, eu quero casar com ela. E o que os filhos de Jacó propuseram de circuncidar o povo, eles aceitaram. Eles queriam reparar, eles queriam consertar. O povo ímpio, gente, queria conserto, e o povo de Deus queria vingança, aricantarabás, acorda. E sabe o que aconteceu? Eles foram falsos, eles foram duas caras, eles foram mentirosos. Sabe o que eles estavam fazendo? Reproduzindo o que os antepassados legaram. O que o pai deles foi, antes de ter conserto com Deus? Falso, usurpador, mentiroso, enganador, trapaceiro. Eles estavam reproduzindo. Mataram todos os homens, mataram o povo de Deus. Os representantes que têm o nome das tribos, né? Tribo de Judá. Eles mataram. O povo de Deus matou. O povo de Deus vingou. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Jacó não se posicionou, porque era hora de chamar os filhos deles e sentar com eles e falar, meus filhos, a história é o seguinte, papai errou. Meus filhos, vamos perdoar? Nós somos povo de Deus. Eles aceitaram ser circuncidados. Eles querem reparar, eles reconhecer que estão errados. Irmãos, em nome de Jesus, a gente quer oprimir as pessoas. A pessoa já reconheceu o pecado, já confessou, e a gente está pisando ainda. Não amasse a cana que está quebrada? Isaías fala, Mateus fala. Jesus assopra. E o pavio pega. Sabe que pavio que é? Dos que estão desanimados, dos que estão fracos, dos que abandonaram, dos que não querem mais. Jesus assopra e restaura, a chama reacende. E sabe o que aconteceu? Porque o nosso Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é Pai, irmãos. Ele é Pai. E aí Jacó se posiciona. Homem
eu vim aqui para te dizer, para você se posicionar. Mulher, eu vim aqui para você se posicionar como esposa, coajudadora, auxiliadora, submissa. Jovem, adolescente, junior, eu vim aqui te dizer para você se posicionar no seu lugar de filho. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é agradável diante do Senhor. Filhos, honrei seus pais e suas mães, honra o teu pai e a tua mãe para que te irá bem e tenha longos dias na face da terra, vida longa, longevidade. Jacó se posiciona. E foi o texto que eu li com os irmãos em Gênesis 35. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Meu irmão, você tem história com Deus. Você pode pensar na sua mente, e você pode sentir o que Deus já fez na sua história. E Deus não te abandonou quando você fugiu dos lugares que você pecou. Porque não é erro não, meu irmão. Chama é pecado. Não chama coisa que deu errado não, irmão. Chama é pecado, é iniquidade. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vós. Purifique e troque de roupas. A palavra do Senhor diz através de um dos profetas: não rasgue as suas roupas, não rasgue. Rasgue o seu coração. O que é rasgar? É confessar, é se vulnerabilizar, é se expor para Deus. Porque é tempo de buscar o Senhor. Quando Jacó posicionou, ele falou, me dá os ídolos que estão aí. Irmão, qual ídolo está na sua vida? O medo? A incredulidade? Os líderes religiosos que você coloca no lugar de Deus, que você não ora sozinho, que você não busca a face do Senhor sozinho, esses ídolos têm que tombar hoje. Porque nós vamos ter momento na nossa vida que a gente vai ficar sozinho, e aí? Não vai ter celular, não vai ter Wi-Fi, não vai ter o WhatsApp. Nós precisamos desenvolver comunhão com Deus. Nós precisamos discipular. Discípulos de Jesus. Não é discípulo da Francis Lane, não é discípulo do pastor Osiel, não. É discípulo de Jesus. É de Jesus. E Deus levantou Jacó para falar, me dá os ídolos aí, ó. Nós vamos enterrar. Tira os brincos também. E ele enterrou. Irmãos, e quando eles obedeceram, sabe o que aconteceu? Deus agiu. Porque eles não tinham matado. Meu irmão, Jesus falou, Pedro, não usa espada. Porque ele cortou a orelha, não usa espada, porque se você usar, vai vir sobre você, irmãos, a gente vai colher o que nós estamos semeando. Isso não é palavra de maldição não, irmãos, é a lei da semeadura. Se você não acredita no que eu estou falando, compra um vaso, planta alguma coisa lá na sua casa. Por exemplo, um pé de milho. Você vai ver se com uma semente você não vai colher muita coisa. Assim o que a gente semeia. Aquele que semeia na carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo, no Espírito, em Deus, vai colher para a vida eterna. Era para ter morte, não era? Eles não mataram? Eles mataram. Mas quando eles obedeceram, Deus revogou. Deus quer revogar hoje. Deus quer restaurar casamento, é hoje. Deus quer restaurar família, é hoje. Deus quer revogar sentença de morte, é hoje. Deus quer tirar seu filho do pé na arapuca, é hoje. É como diz o Salmo 124:7, e o laço se desfez.
E nós nos vemos livres. Eu desejo que o anjo do Senhor visite os Pedros que estão presos nas cadeias. Bem guardado, viu? Porque o mal, ele não brinca, não. É quatro escolta de gente vigiando, de te amarrando seu entendimento, te impedindo de tomar posição, te impedindo de posicionar. Mas que o anjo do Senhor vá lá naquela cadeia, lá naquele cativeiro, que é dentro do seu coração, na sua alma, no seu caráter, como havia no coração de Jacó, e que te liberte, e que as algemas caiam. Escuta pela fé, os grilhões caindo. Escuta pela fé. Pedro andando atrás do anjo, sendo livre. Conhecereis a verdade vos libertará. A minha palavra, diz o Senhor, é martelo, que esmiuça a penha. E Pedro foi livre das algemas, dos grilhões, foi livre dos guardas, das 4 comissões de guardas, e mais tinha um portão de ferro. Deus quer abrir os portões de ferro hoje. Ouça pela fé o portão de ferro se abrindo e você saindo. Deus, eu vou romper, Deus, com a covardia. Deus, eu vou romper com essas muletas, com esses homens e mulheres que são de Deus, mas o Senhor quer que eu tenha uma vida, uma intimidade com o Senhor. Deus, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Jacó se posicionou da maneira que Deus queria. Ele pegou, ele tomou conta. Ele falou, me dá os ídolos aí. Pode me dar. E eles deram. Sabe por quê, irmãos? Que quando um líder se posiciona, porque Deus deu para ele um jeito de ser, de tratar as ovelhas. Deus deu para ele uma autoridade que é dele. E é Deus que vai tratar, e é Deus que vai revelar. E as ovelhas escutam. As ovelhas submetem. Quando Jacó, como pai, como sacerdote do lar, ele se posicionou, a obra foi realizada. E aí, não teve mais morte. Quando Jesus entra, irmão, tudo é diferente. Era para ter vingança, não teve vingança? Não teve retaliação dos parentes que perderam os outros assassinados, acabou. Deus pôs um basta. Deus aplacou. Deus agiu por causa da obediência. Irmãos, Deus quer a nossa obediência. Ofereça para o Senhor hoje, erija para o Senhor hoje um altar de obediência, um altar de amor, um altar de louvor. E quais são os brincos que Deus quer que você tire? Tira os adornos. Tira aquilo que as pessoas olham e acham lindo, maravilhoso. Porque Deus quer tratar é aqui, ó. Deus quer que você caminhe e vai pedir perdão. E ainda digo mais. Se você conhece alguém que tem algo contra você, não dá oferta. Vai lá, reconcilia, volta e oferece a oferta. Porque as coisas de Deus é do jeito de Deus. Não tem jeito da gente maquiar. É do jeito de Deus. Se não for do jeito de Deus, não flui. E é isso, é na minha vida, irmãos. É no meu casamento, é na minha família, na minha casa e na casa, no casamento e na vida de cada um. E Deus acalmou. Acalmou. Acabou, não teve mais vingança. Então, irmãos, eu não sei qual a sua situação. Eu acredito que a sua situação não é pior do que a de Jacó, da família de Jacó, que matou aquele tanto de homem e que podia ter vingança, que podia ter mais morte.
Porque assim, quando um mata aqui, o outro quer matar ali. Mas quando o líder, o cabeça, se posicionou, os outros obedeceram, submeteram e fez o que precisava ser feito, que é enterrar os ídolos. O jeito de agir que a gente aprendeu com o avô, com a avó, com os pais, que não é do jeito de Deus, não. Porque o jeito de Deus a gente aprende aqui, ó. Deus advogou a causa deles. Você quer que Deus advogue a sua causa? Você quer que Deus pacifique o coração daqueles que têm se levantado contra seus inimigos? A Bíblia diz que o homem que agrada o Senhor faz com que os teus inimigos tenham paz com ele. Não é que a gente tem inimigo, mas às vezes as pessoas se levantam como nossos inimigos, opositores da obra, do propósito que Deus tem na nossa vida. Mas a Bíblia nos garante que quando o homem ele alinha com a vontade de Deus, com o querer de Deus, obedece a Deus, Deus faz com que os seus inimigos tenham paz com ele. E foi isso que aconteceu lá em Gênesis. A palavra que o Senhor tinha para a minha vida e para a sua vida, irmãos, é esta palavra. Era esta palavra. E eu gostaria de orar agora nesse momento. Sabe por quê? Para a gente absorver, para a gente tomar uma decisão de volta, nós precisamos da ajuda do Dunamis, a potência que é o Espírito Santo. Um dia Deus pega um profeta dele e coloca no meio de um lugar de morte, um lugar sem perspectiva. Talvez seu casamento acabou. Talvez o diabo quer fazer na sua vida o que ele tem feito na sua genealogia. Ele quer acabar. Talvez ele quer te afundar num vício. Ou no emocional, falando você é um derrotado, você é um doente, você não pode. Irmãos, você pode. Você pode. Deus fez em Jacó e Ele faz em você, Ele faz em mim. Príncipe com Deus. E eu gostaria de orar nesse momento. Pai, eu entrego esta palavra no Teu altar. Pai, eu não sou, mas eu sei que o Senhor é. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que muda a história. O Deus que transforma a morte em vida. O Deus que transforma a maldição em bênção. O Deus que abre portas. O Deus que abre cadeias. O Deus que faz a gente sair de cativeiros que a gente está aprisionado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. O Deus que pacifica, o Deus que advoga a nossa causa, o Deus que julga as nossas causas, o Deus que vai adiante de nós endireitando os nossos caminhos. Pai, eu quero conserto na minha vida. Pai, eu quero andar após Jesus. Pai, eu quero me alinhar à Tua vontade, para que a Noemi, o Helder Filho e a minha descendência seja abençoada